Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Eu quero novamente me desculpar, ontem eu mencionei que era o último capítulo, né, que 9 era o penúltimo, que a gente vai gravando muitos capítulos aqui, vai confundindo os livros, tem 3 livros bem próximos, né? Esdras, Neemias e Esther. Esdras e Neemias tem 10 capítulos, Esdras e Esther, né? Neemias tem 13 capítulos, então nós vamos ficar por aí, tem mais capítulos aqui para a gente ver, tá bom? Só corrigindo aí, porque o pessoal já começa a escrever aí. Muito bem, nós vimos no capítulo 9 a aliança que o povo faz. Vem aqui um histórico, né? Todo um histórico do povo de Israel é apresentado, existe arrependimento, existe confissão do pecado, e o verso 38 do capítulo anterior, ele fala de uma aliança fiel, que todos estavam confirmando, todos estavam firmando, assinando. E aqui justamente nesse capítulo 10 aparecem as pessoas que firmaram, representantes do povo. E os que selaram foram Neemias, aí começa com Neemias, e mais 84 pessoas. Os que firmaram esta aliança, né, os sacerdotes aparecem aqui a partir do verso 2, então tem uma porção de nomes. Depois aqui a partir do verso 9 são os levitas, a partir do verso 14 são os chefes do povo, e aí o 28 diz assim, o resto do povo. Os sacerdotes, os levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, todos os que tinham separado os povos das outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, todos que tinham saber e entendimento, firmaram, né? Firmaram, aderiram aos irmãos. E aí falam, o que eles estavam acordando? Quais eram os itens que eles estavam dizendo que seriam fiéis? Então aqui eu separei alguns aqui, acho que dá o que são 11, mais ou menos. Aí alguns podem ser juntados também, mas olha que interessante, no verso 29, esse pacto continha o fato de andarem na lei de Deus, que foi dada por Moisés. Então esse era um primeiro passo, vamos andar na lei de Deus. O livro foi lido, as mensagens foram lidas, o povo se arrependeu, não é? O povo se desviou dos caminhos de Deus em alguns aspectos, e agora o povo, juntamente com os príncipes, os líderes, sacerdotes e tal, estavam confirmando a sua fidelidade à palavra de Deus. Então, andariam na lei de Deus. Eles buscariam a lei de Deus, eles estudariam a lei de Deus. Isso competia muito aos levitas, que eram professores da lei, que deviam passar esses conhecimentos para o povo. Se os levitas não cumprissem a sua parte, o povo não ficava sabendo da vontade de Deus. Porque os livros não estavam aí numa biblioteca, só buscar lá o livro de Mateus, não, de Moisés, os livros do Pentateuco, né, e outros livros mais, das crônicas, dos reis, etc., das atitudes dos reis. Então aqui é importante começar com essa base, andariam na lei de Deus, buscariam a lei de Deus, estudariam a lei de Deus. Isso é ponto fundamental para dar início a esse pacto. O segundo item que está também aqui no capítulo 29, diz aqui no finalzinho, guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos, os seus estatutos. Bom, então nós vamos buscar a lei, vamos andar na lei e vamos guardar e cumprir. Vamos ler, guardar e cumprir a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Aqui nós podemos dizer os mandamentos, os 10 mandamentos, também os 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus é um conjunto de regras onde os 10 mandamentos estão inseridos. Não é? A Bíblia, toda vez que fala em mandamento, não se refere sempre aos 10 mandamentos, mas eles estão aqui também representados. Então, buscar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e cumprir os mandamentos.
Então não adianta você conhecer os mandamentos de Deus. Só conhecer, mas se você não guardar no seu coração e não cumpri-los na vida, um fato é não cobiçar aquilo que o outro tem. Aí eu sei que não deve cobiçar, mas eu não me preocupo se eu estou fazendo isso ou não. Eu paro no conhecimento. Não, eu tenho que guardar isso no meu coração, tem que fazer parte da minha vida e aí então eu pratico, eu cumpro essa lei. Não basta conhecer a lei, não basta conhecer a lei. A lei é um espelho que mostra a sujeira no rosto. Então eu tenho um espelho, tá bom, e aí? O que você faz com isso? Né? Cumprir. O verso 33, que é um bloco grande aqui, que é a separação com o povo de Deus, verso 30, aliás, diz assim, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Isso aqui era muito importante, porque a discussão passada aqui era justamente essa. Os líderes, mais de 114 pessoas, haviam se casado com mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. E a palavra diz assim, praticavam abominações dos gentios. E eles despediram essas mulheres, essas crianças, para que voltassem de uma maneira justa para os seus lares, mas não podiam continuar. As crianças nem falavam o idioma dos hebreus, dos judeus, aprendiam apenas o idioma da mãe, como é que eles iam adorar e conhecer ao Deus de Israel. Então aqui mais um item do pacto, eu coloquei como terceiro aqui, não dariam suas filhas aos povos da terra e nem pegariam as suas filhas para os filhos deles. Mais um item aqui, o verso 31, fala sobre o sábado. O sábado não estava sendo respeitado, então aqui vem o sábado, que não deve se trazer qualquer mercadoria no sábado, cereal para vender, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e menciona o 7º ano da colheita, que eles não deveriam colher, observar o descanso da terra. Então isso fazia parte do 4 e 5 aqui, se nós podemos dividir, né? Mais um item aqui é o verso 32. Cada ano eles traziam uma terça parte do ciclo, que dá 4 gramas mais ou menos, de uma porção de coisas aí. É como, não era um imposto, mas era uma oferta, e uma sugestão de valor da oferta. Para quê? Verso 33. Isso deveria ser dado para o serviço da casa de Deus. O verso 33, é difícil falar 33, para os pães da proposição, para a oferta contínua, para o contínuo holocausto, para os sábados, para as luas novas, então uma oferta designada para as festas, expiação, oferta pelo pecado. E aqui tem um item interessante, mais um, nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes, quer dizer, fizeram uma escala para buscar lenha, para ofertar lenha, porque imagine, esses animais todos sendo oferecidos, eles precisariam de muita lenha. Então havia um rodízio para as pessoas trazerem a lenha para o funcionamento. Aí fala das primícias, verso 35, e que também traríamos as primícias da nossa terra, fazia parte do pacto, e todas as primícias das árvores frutíferas de ano em ano para o Senhor. O verso 36 fala dos primogênitos dos nossos filhos e do gado. Você se lembra aqui, nessa questão de primogênito dos filhos, né? Quando o anjo passou e o sangue do cordeiro em cima dos umbrais da porta evitava que ele entrasse e matasse o primogênito. Aconteceu isso com os gentios, aliás, com os egípcios e também com alguns filhos de Israel, que não obedeceram à ordem. Então diz assim, o primogênito é meu, disse o Senhor. Está em Êxodo 13, eu acho. O primogênito é meu. Então eles precisavam ser resgatados, deveria haver um sacrifício, deveria haver uma oferta
para os primogênitos dos filhos, né, dos animais também, que pertenciam todos ao Senhor. Aqui fala sobre os dízimos da terra, no verso 37, que iriam sustentar os levitas, os sacerdotes, e também fala do dízimo dos dízimos. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem o dízimo, e os levitas trariam o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, à câmara da casa do tesouro. Então, o dízimo dos dízimos, por exemplo, eu sou pastor, eu recebo do dízimo e dou o dízimo do dízimo, né, para isso. E tem aí uma série de outras coisas. Esse aqui era a base do pacto que eles fizeram com Deus. Eles assinaram essa aliança fiel e esses itens eram básicos. Eu acredito aqui que os itens mais importantes são os iniciais, que falam sobre a palavra de Deus. Eles estavam acordando com Deus que eles iriam ler a palavra, guardar a palavra e cumprir a palavra. Então, se eu tenho isso como base, a questão de não dar as filhas para se casar com os filhos dos povos da terra e o contrário também, tomar as filhas para os nossos filhos, isso daqui está implícito, está implícito. O Senhor já fala isso nesses livros de Moisés. A questão do sábado também está aqui. A questão das primícias também está aqui. A questão dos dízimos também está aqui. Então, a base é a Bíblia. E não preciso inventar nada. O cristianismo precisa da Bíblia e ponto. Não existe cristianismo sem a Bíblia e sem uma visão da Bíblia honesta. Não tirando o texto fora do contexto, mas aplicando-o na vida. Se a Bíblia pede para que não haja casamentos entre pessoas que têm a fé diferente, então esse é um fator preocupante. Se a Bíblia fala que o sétimo dia é o dia, bom, eu vou discutir o que com a Bíblia? Vou arrumar textos para apoiar a mudança histórica do sábado para o domingo? E tantas outras coisas aqui, fidelidade nos dízimos, guardar. Dar o coração para Deus, guardar a palavra e dar o coração para Deus, para Ele dirigir a nossa vida. Isso é tudo muito lindo. E nós agradecemos muito a Deus por este momento aqui, estas evidências, não é, deste pacto feito pelo povo de Deus. Diante de Neemias, que grande líder, não? Que grande líder. Vamos fazer uma oração? Pedir para Deus nos tornar fiéis à sua palavra. Pai querido, há muitas correntes por aí que mostram da mesma Bíblia outros caminhos perigosos que nos afastam de Ti. Nós pedimos discernimento para entender a Tua palavra e segui-la sem tentar fazer leituras interlineares, sem tentar colocar a nossa paixão sobre o assunto, a nossa ideia ou a de alguém que não seja do contexto da Bíblia. Então ajuda-nos a termos esse discernimento, para seguirmos em frente, para cumprir nosso papel aqui nesta terra e em breve estarmos contigo no Teu reino, por Jesus. Amém.